Foi no Salão de Eventos São José, Plaza São Rafael, na semana passada, quando da entrega do troféu Marcas que Decidem, aonde a Confiança, Companhia de Seguros, foi agraciada, que eu encontrei o amigo José Pedro Klein, que é o presidente do Tribunal de Mediação de Arbitragem do Brasil. O José Pedro estava lá porque frequentemente aparecem colunas assinadas em nome do Tribunal de Mediação pelo José Pedro Klein. Isto eu não sei se é semanal, mensal ou até mesmo diário. Tudo bem, José Pedro? Boa tarde, Clóvis. Boa tarde, amigos do programa Sintonia Fina. É um prazer novamente estar aqui com você dando uma entrevista. Pois é. E essas colunas do Jornal do Comércio, quando aparecem? Esporadicamente ou quinzenalmente, semanalmente? São esporadicamente. E na medida que eu recebo o convite, eu escrevo com o maior prazer ao Jornal do Comércio. Eu convidei o José Pedro Klein para estar aqui conosco neste programa, porque se ele preside o Tribunal de Mediação e Arbitragem do Brasil, é o TMAB, que todos os programas têm essa inserção no nosso programa. Atenção, senhores empresários, atenção, inadimplentes, etc. e tal, porque esse tribunal tem uma função que, na verdade, ajuda a empresários, a comerciantes, a todos, de um modo geral, que podem ter resgates de valores realmente inadimplentes. Como é que funciona o tribunal, Zé Pedro? O tribunal funciona da seguinte maneira, Clóvis. A Câmara Arbitral ela foi instituída através da Lei Federal 9.307. Nesse contexto, o que acontece? Os empresários que quiserem resolver os seus problemas de ordem de inadimplência através de um órgão institucional, legal, sem ter a intervenção do judiciário, pode contratar, pode levar suas demandas de cobrança até o TMAB, o qual é apto, habilitado para prestar um serviço jurisdicional de recuperação de crédito. Ou seja, no momento que o empresário ajuiza a cobrança do título inadimplente na Câmara Arbitral, ele vai ter um ganho de velocidade no sentido de solucionar o problema com mais rapidez. No judiciário, nós sabemos que o processo demora, é moroso, em virtude de uma série de dificuldades que o judiciário atravessa. Essa é a diferença, então, do pequenas causas? Eu não diria que é a diferença das pequenas causas, eu diria que a Lei 9.307 criou dispositivos para auxiliar o judiciário a diminuir demandas que, por sua vez, pode ser resolvida particularmente e até mesmo com o sigilo. Em vez de ajuizar no judiciário e esperar, digamos, 1 ano para ter a solução vista, a solução deposta na mesa, você pode ajuizar na Câmara Arbitral e ter essa solução em 30 dias. E isso é um ganho. O empresário hoje ele não gosta de esperar. A necessidade dele é para ontem. Então, nesse sentido, as câmaras arbitrais trazem solução mais rapidamente, é muito compensativo. Então, existem vantagens reais que o empresário pode desfrutar. Muitos não conhecem ainda a Lei 9.307, que é uma lei federal instituída em 1996. Quanto a valores, há um limite mínimo e máximo? Não existe limite para valores. As câmaras arbitrais, elas servem tanto a pessoas físicas como empresários. Basta que o empresário ou as pessoas físicas conheçam uma instituição arbitral e a ela se dirijam e protocolem o conflito ou a controvérsia que querem a sua solução. Da mesma maneira, como se fosse no judiciário. Pequenas causas é muito utilizada para as pessoas físicas e microempresa. A empresa de grande porte, a empresa média, ela não tem acesso a pequenas causas. Pequenas causas foi desenvolvida para atender pessoas físicas e microempresários. Por isso pequenas? Por isso pequenas causas. No caso, a empresa, se for debelar um pedido de cobrança via judicial, ela vai obrigatoriamente recolher custas judiciais. Na Câmara Arbitral do TMAB, essas custas não são cobradas.
Ele ajuiza, protocola a reivindicação de cobrança e só vai ter dispêndio no momento em que a solução efetivamente acontecer. Então é uma tentativa que o empresário faz sem ter saída de custo dos seus caixas. Não há dispêndio de valores até o momento em que a solução efetivamente acontecer. E nesse sentido, o TMAB está prestando um serviço jurisdicional à sociedade muito interessante. Tem muitos empresários procurando. Como nós estamos sendo vistos aí na Grande Porto Alegre, aí no litoral, Capão da Canoa, Capão Novo, Atlântida, Xangri-Lá, essa atuação do TMAB transcende Porto Alegre ou é só aqui na capital? O TMAB ele atua em todo o país, todo o Brasil. Se existir um conflito lá no Ceará, nós temos condições de resolver esse conflito lá no Ceará. Ou seja, não existe a demarcação geográfica, área limitada, inclusive fora do país. Se existir conflito fora do país, existem profissionais que estão habilitados a exercer uma mediação, uma arbitragem ou uma conciliação fora do país. Nós temos vários profissionais ligados a nós na Câmara de Mediação e Arbitragem do TMAB, que são advogados, administradores, contadores, e eles, por sua vez, falam inglês, espanhol, francês, alemão, enfim. Aonde estiver o conflito, nós podemos atuar e resolver. Geralmente, de um modo geral, acredito eu, José Pedro, que esses conflitos são resolvidos de forma pacífica, porque as duas partes sentam junto com o advogado do TMAB, o presidente, e assim tudo fica resolvido em paz, não é mesmo? Na verdade, você está correto até um aspecto. Na verdade, as partes sentam, conversam e resolvem de forma pacífica. Quanto ao advogado do TMAB, ele não interfere no conflito, ele está presente para auxiliar e dar alguma orientação referente ao processo arbitral em curso. Se as partes quiserem fazer uma consulta ao advogado, nós disponibilizamos sem custo esse advogado para que preste a sua orientação jurídica. É um plus a mais que nós oferecemos para garantir o sucesso e a solução da prestação de serviço jurisdicional. Por exemplo, cheques, é muito grande o volume de cheques que voltam, cheques inadimplentes, cheques sem cobertura que o TMAB tem nesse momento? Realmente, a demanda de cheques é maior nos últimos tempos. Com o aumento da inadimplência, com essa crise momentânea em que o país está inserido, o cheque sem fundo ele aumentou bastante. E é natural que os empresários queiram se ressarcir. Empresários que estão à frente do seu tempo hoje, que já conhecem o TMAB, que conhecem a capacidade e o dispositivo que a Lei 9.307 traz em benefício a ele, procuram imediatamente a Câmara Arbitral do TMAB, protocolam a reivindicação de cobrança para que a solução seja dada imediatamente. Porque se demorar muito, o cheque prescreve. Basta dizer que depois de 6 meses o cheque prescreve para execução. Então não pode se perder muito tempo esperando, digamos, o devedor resolver acertar o seu débito. O empresário até tenta, mas se não conseguir, a ajuda de um profissional é muito substancial nesse momento. Só por curiosidade, o número de cheques ou o número de valores que estão inadimplentes na mesa do TMAB nesse momento? Eu não saberia te dizer um número real, mas eu te digo assim, todo dia está chegando cheques e mais cheques para fazer a reivindicação de cobrança. Mas eu posso te dizer o seguinte, de cada 10 cheques que entra no Tribunal de Mediação e Arbitragem do Brasil, que é o TMAB, 7 nós estamos conseguindo dar solução pacífica. E isso aí é um serviço que a gente está prestando, inclusive, para a sociedade. No momento que nós solucionamos 7 cheques fora do judiciário, deixa de entrar 7 ações no judiciário.
Não é